Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 6 estratégias inteligentes na hora de lidar com as suas emoções. Eu sou Fernanda, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, então fica aqui comigo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Seria muito mais fácil, me traria muito mais engajamento se eu te prometesse que há sim um caminho para a felicidade e que além de tudo ele é fácil e imediato. Mas além de eu não acreditar nem 1% nisso, eu sei que você tem uma dezena de pessoas que você poderia procurar e que elas te trariam ali uma receita, o passo a passo da felicidade. E eu acho muito cruel quem faz esse tipo de promessa, porque além de você não alcançar o resultado esperado, você ainda pode ter muito prejuízo por conta dessas ideias. Por exemplo, você pode ficar bastante ansioso se cobrando para cumprir aí a receita e que nem de perto é uma metodologia que é compatível com a sua realidade numa boa parte das vezes. Ou então você pode também começar a se sentir culpado por não alcançar esses resultados e aí você começa a se frustrar acreditando que o problema está em você. Você pode também acreditar que tem alguma injustiça acontecendo e você fica com raiva por isso, porque afinal de contas você cumpriu ali o passo a passo e não teve o mesmo resultado. E tem mais um montão de consequências psicologicamente negativas que vêm dessa ideia de que existe um jeito certo de viver e que existe um caminho único para você ser feliz. Então, se você quer ser uma pessoa com preparo para lidar com a vida e com os problemas e não ser ali atropelado pelas suas emoções no meio do caminho, você tem que começar a acolher a sua realidade como ela é. Ora boa, ora mais dura. E não, você não vai estar sendo pessimista e você não vai atrair coisas ruins para sua vida por isso. Eu vou apresentar aqui agora 6 estratégias inteligentes que o Robert Leahy, que é um excelente pesquisador na área da psicologia, ensina no seu livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Que também é um livro que é excepcional, de autoajuda, mas ele é uma autoajuda sério, ele é coerente e muito respeitoso com a ciência psicológica. E a primeira estratégia é o realismo emocional. Nele, a gente adota uma postura de uma abertura para a realidade emocional, ou seja, dando espaço para todas as nossas emoções, tanto as confortáveis como as desconfortáveis. Então você vai aceitando ali a sua emoção, independente de que emoção você esteja sentindo. Você não julga o que você está sentindo, você não rejeita o que você está sentindo, você não nega o que você está sentindo, muito pelo contrário. Você normaliza essa emoção que está acontecendo, porque provavelmente ela não apareceu à toa e ela está aí para te passar uma mensagem que precisa ser ouvida por você. Então você acolhe a sua emoção ao invés de tentar se livrar dela, porque você entende que é importante aprender e tolerar os sentimentos difíceis que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Então, resumindo, você vai abandonar esse perfeccionismo emocional que só permite que aconteçam emoções que são confortáveis, você vai abandonar a crença de que você tem que se sentir feliz, bem e confortável o tempo todo e ter só emoções que são coerentes e que são agradáveis. Porque qual é a chance disso ser possível? Você mira ali na felicidade e você acerta na ansiedade e na frustração. Então acreditar nisso só vai fazer você depois ter dificuldade de tolerar tristeza, frustração, ciúmes, inveja, tédio, solidão. Aí você fica com a sua vida travada, com medo de tomar uma decisão, porque você vai querer sempre ter a garantia de que você vai se sentir perfeitamente bem com a sua escolha. Então você fica preso nisso de ter que se sentir bem o tempo todo, em todas as situações. Então vamos deixar aqui estabelecido que sentir emoções desagradáveis não é um sinal de que a sua vida está errada ou de que você não deveria estar se sentindo assim. Isso faz parte da vida de todo mundo e quanto antes você aprender a aceitar isso, menos tempo você vai passar se desgastando com a tentativa de controle. Relacionado a esse realismo emocional também está o reconhecimento de que às vezes você vai ficar decepcionado. Decepções, elas são inevitáveis. Você vai repetir agora comigo. Decepções são inevitáveis. Ah, mas me machuca. Sim, machuca, faz parte. Não existe a possibilidade de você não se decepcionar porque é impossível que as pessoas sejam e ajam exatamente como você gostaria
o tempo todo, 100% do tempo. Então, ao invés de você ficar ali remoendo a decepção, é muito mais jogo você aprender a se recuperar da frustração e da decepção o mais rápido possível. Ou seja, isso significa que você tem que aprender a seguir em frente mesmo quando você leva um tombo. Você tem que continuar apesar de. Aliás, uma curiosidade, eu levo isso tão a sério que eu tenho uma tatuagem escrita apesar de. Pra eu nunca me esquecer de que apesar das circunstâncias desfavoráveis, eu tenho que seguir em frente. Então é aceitar que junto com a parte boa, inevitavelmente também vem a parte ruim e ponto final. E aqui já dá pra pensar no perfeccionismo que a gente deposita também nos nossos relacionamentos. Porque tem pessoas que de fato são muito cruéis e essas a gente tem que se manter o mais longe possível. Mas na maior parte das vezes, as pessoas que são próximas a nós, elas vão sim fazer a gente sofrer em algum momento, mas não porque elas são más, mas porque a decepção machuca. Mas isso não quer dizer que ela não devesse acontecer. É parte das regras do jogo de se relacionar, entende? E também aqui vale lembrar que você também decepciona as pessoas constantemente. Mas nem sempre você vai perceber isso ou nem sempre também as pessoas vão te contar. E isso não significa que você não devesse ter feito mesmo assim. Então não se coloca nessa postura de alecrim dourado do campo ou da vítima, que você tem que lembrar que as expectativas e as escolhas foram suas. Antes de continuar, me conta aqui, você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreve agora para você não esquecer e me ajudar a continuar produzindo conteúdos aqui. E também não esquece de curtir para eu saber que esse conteúdo está sendo útil para você. A terceira estratégia é o desconforto construtivo. E aqui é aquela ideia que ninguém se desenvolve no macio, ninguém se desenvolve, ninguém cresce só fazendo as coisas que são confortáveis e que são prazerosas. Para você conquistar, por exemplo, um cargo numa empresa, você precisa se dedicar mais do que as outras pessoas. Para você aprender um novo idioma, você tem que dedicar tempo de estudo, você tem que aguentar a frustração de não entender ali no começo, e você tem que fazer isso repetidas vezes até você se tornar fluente. Para você, por exemplo, emagrecer ou para você ganhar o corpo que você fica confortável, você tem que abrir mão das guloseimas, você tem que dedicar tempo na academia. Se você quer ter um relacionamento que é saudável, você vai ter que trabalhar ali duro para aprender sobre assertividade, para aprender a lidar com as suas emoções, com as suas expectativas. Então, não importa o que você queira alcançar na sua vida. Quando se trata de algo que gera crescimento, você tem que estar disposto a se sentir desconfortável no processo. Você tem que estar disposto a dedicar tempo e aguentar a frustração. O desconforto construtivo, então, ele é a aceitação da parte difícil para você alcançar algo valoroso para você. Então, a pessoa, por exemplo, que treina musculação, ela almeja sentir aquela dor muscular depois do treino, porque ela sabe que é isso o sinal de que o negócio está funcionando. A pessoa que está aprendendo a tocar violão, ela sabe que os dedos doloridos ali na hora de tocar é o preço que ela paga para se tornar um bom músico. O concurseiro sabe que a frustração de recusar ali uma balada no final de semana é sinal de que ele está comprometido com o processo. Então, resumindo tudo isso, você tem que começar a usar o desconforto como um indicativo de que você está no caminho certo para chegar aonde você deseja. E junto com essa ideia de desconforto vem a quarta estratégia, que é fazer o que tem que fazer. Porque progredir na vida vai envolver sempre você ter que fazer coisas que você não quer fazer. Então aqui você vai ter que abandonar a ideia de que você só vai fazer aquilo que você está com vontade. Porque uma parte importante do nosso amadurecimento é fazer o que a gente não quer, mas que deve ser feito. Então você pode falar, eu quero emagrecer, mas eu não quero ter que fazer dieta e nem atividade física. Então você não quer emagrecer, você quer ser magro. Ou seja, você está me dizendo que você quer o resultado, mas que você não está disposto a fazer o processo. E aí não tem jeito, você só vai ter uma opção, que é aceitar. Ou você aceita o desconforto do processo e entende que você não precisa fazer só aquilo que você quer, mas aquilo que é importante, ou então você vai ter que aceitar que não vai ter o resultado e aí você não vive mais ali se cobrando e se frustrando por isso. Senão, as consequências disso é que você se torna um adulto mimado, permissivo, e que depois, além de tudo, fica remoendo as frustrações de não estar vivendo a vida que você gostaria, porque você não esteve disposto
a fazer o que precisava, ainda que não tivesse com vontade. Então eu sugiro fortemente que você se treine a esse desconforto diariamente. Então, por exemplo, você pode falar, eu não tô com vontade de lavar a louça do almoço, não quero fazer isso agora. Tudo bem, você pode não querer, mas mesmo assim, você se levanta e vai lá lavar. Eu não tô com vontade de estudar. Tudo bem, dá trabalho mesmo estudar, mas ainda assim, você vai lá e estuda. Eu não queria ter aquela conversa difícil com a pessoa. Não é fácil mesmo, desperta um tantão de emoções que são desconfortáveis ter conversas difíceis. Mas você vai lá e conversa mesmo assim. Entendeu? Não espera você ter a vontade, não espera você querer, não espera você ter a disposição, não espera você ter a força de vontade. Essa força de vontade eu quero morrer quando ela aparece. Quando eu escuto, me falta força de vontade. Gente, é ótimo fazer as coisas com vontade, com prazer, com disposição, mas eu espero que essa conversa aqui tenha ficado bem claro que você não precisa estar bem e confortável para fazer as coisas. Você pode fazer as coisas mesmo sem vontade. E só uma ressalva aqui. Pessoas que estão passando por alguma demanda psicológica mais séria, como, por exemplo, um quadro depressivo, têm que filtrar essa informação aqui. Antes de mais nada, vai lá buscar tratamento, combinado? Essa próxima estratégia aqui, eu tenho um carinho especial por ela, porque perfeccionista que sou, é ela que ajuda que esse mal não paralise a minha vida. Isso porque uma das crenças mais problemáticas que nós temos e que dificulta muito o nosso progresso é o pensamento de que a gente precisa ser perfeito. Então a gente tem essa péssima ideia de que nós precisamos estar prontos, de que nós precisamos ser ótimos para começar a fazer alguma coisa, ou então que as condições têm que ser todas muito favoráveis e aí sim é que a gente tem que começar a fazer. Só que isso é totalmente equivocado, para não dizer burro mesmo. Porque imagina que você só entrasse na escola se você já soubesse ler e escrever. Ou então que você só entrasse na faculdade se você já soubesse tudo sobre a sua profissão. Ou então que você só tocasse um instrumento se na primeira tentativa você já se saísse super bem. Viu? Não faz sentido. Apesar de não fazer sentido, a gente faz muito isso. Quer ver como funciona na prática? Por exemplo, isso acontece quando você fala que você vai fazer atividade física 1 hora por dia, 5 vezes na semana, o que seria muito maravilhoso. Mas, como você ainda não tem o costume, pode ser que seja demais para você no começo e aí você desiste no 3º dia. Não seria muito, muito melhor se você começasse fazendo 15 minutos 3 vezes na semana? Aí eu sei que você pode pensar coisas do tipo, mas isso não vai fazer diferença, viu? Perfeccionismo. Porque na sua cabeça, ou você faz tudo no nível ideal, ou então você acaba não fazendo nada, e é isso que trava a sua vida. Então, a estratégia que você precisa utilizar nesses casos é a imperfeição bem-sucedida. E é muito melhor que você faça os progressos ao invés de você ficar ali buscando a perfeição. Um pouquinho todo dia, e quando você perceber, já vê ali os resultados que já são bem interessantes e você fica feliz com isso. Eu dei o exemplo da atividade física porque fica mais fácil de entender, mas isso serve para tudo. Eu mesma já fiquei por muito tempo mesmo, enrolando para começar esse canal aqui, porque eu ficava falando que eu tinha que fazer tal curso primeiro, que eu tinha que ter tanto tempo para dedicar, que eu tinha que comprar tal câmera, tal microfone, e que eu tinha que aprender mais sobre o YouTube. E sim, tudo isso é bem importante, mas o que eu realmente precisava era passar uma mensagem que pudesse chegar de forma clara para as pessoas que se interessassem pelo conteúdo psicológico. Eu não preciso ir para um estúdio lá profissional em Hollywood para fazer um vídeo. Então, aqui eu quero que você analise na sua vida aquela mudança que você pretende fazer e que você vive adiando, que não acontece porque tem algum pensamento assim acontecendo em você. Eu quero que você se lembre de que você pode se sair cada vez melhor sem fazer o melhor a cada vez. Eu quero que você se disponha a fazer as coisas de uma forma imperfeita e aí você vai aprimorando no meio do caminho.
A sexta e última estratégia é a satisfação flexível, e aqui vale a gente, antes de mais nada, entender que não é porque nós criamos uma expectativa que ela precisa necessariamente ser alcançada. As nossas expectativas, elas podem ser, na verdade, muito aprisionadoras, porque a gente fica apegado a elas e se a realidade não corresponde, parece que a nossa vida toda está errada. Eu passei 4 anos fazendo cursinho preparatório de vestibular porque eu criei a expectativa de que eu deveria ser médica. E hoje eu entendo que não tinha nada a ver comigo e nem com o que eu me interessava de verdade. Mas eu fiquei ali, sofrendo a cada lista de aprovados que saía. Eu levei um bom tempo para olhar que eu não era alguém que era restrita nas minhas habilidades, nos meus interesses, e que eu poderia sim ser competente e realizada em muitas outras funções. E sabe o que é pior? Pode ser que as suas expectativas nem sejam genuinamente suas. Às vezes, a sociedade apresenta modelos, scripts, os nossos familiares, os nossos amigos, e aí a gente começa a esperar ali determinadas realidades, acreditando que é isso que nós precisamos, e talvez isso nem seja real. Então, o quão libertador não seria se você não pudesse ser flexível com as suas expectativas? E se você se permitisse recalcular a rota, viver de uma forma diferente, seguir outro script? E se você se der mais tempo ou mais possibilidades? E se você pudesse ficar satisfeito com a sua vida, mesmo que ela tenha imperfeições, mesmo que não seja ali repleta de tudo que você gostaria? Como seria se você pudesse respeitar a sua trajetória e se abrir ali para o que vai acontecendo no meio do caminho, sem esse apego todo ao que deveria ser, mas não é? Como seria? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se você vê sentido em todas essas estratégias e também como você se sente ao se imaginar ali aplicando tudo isso no seu dia a dia. Não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima! Tchau, tchau!